Olá pessoal, então nessa videoaula eu vou falar alguns pontos importantes sobre essa estrutura matemática que a gente chama de funcional. O funcional vai ter um papel importantíssimo nessa nossa descrição da mecânica da partícula e mais para frente na mecânica de campos, porque ele é o objeto fundamental que nós entendemos, né, que se entende na mecânica analítica como aquele que contém toda a informação da teoria. A partir de um funcional, a gente pode obter as equações de movimento no sistema, né? No caso, se eu tomar o caso da mecânica da partícula, eu obtenho a equação de movimento para essa partícula, obtenho a posição em qualquer instante de tempo, por exemplo, né? Mas claro que um funcional é mais geral do que isso, ele não se aplica somente à mecânica, mas claro que a gente vai estar interessado nesse objeto, nessa aplicação para estudar as partículas e campos, né? Então, de modo geral, a gente pode dizer que um funcional, tá? Vamos denotar ele por essa letra J, J de x, onde x é uma função de um certo parâmetro, tá? Que eu vou chamar de t, mas J de x é o que eu vou chamar aqui na minha descrição de o funcional. Tá? No caso aqui, x é uma variável dependente e t é uma variável independente. Esse tipo de função, esse tipo de j de x, a gente chama de funcional de uma única função. Depois, mais para frente, a gente vai ter outros exemplos, tá? Outros exemplos mais interessantes e que se adequam mais às nossas aplicações. Tá? Mas o que esse funcional faz? De um modo geral, a gente pode dizer que se a gente tem um conjunto de funções bem comportadas que não apresentam singularidades essenciais, tá? Por exemplo, esse conjunto aqui, conjunto das funções x de t, y de t e z de t, que podem ser, por exemplo, as coordenadas, as componentes da posição de um objeto em três dimensões. Eu posso escrever, por exemplo, a posição de um objeto em três dimensões como sendo um x de t na direção x chapéu, um y de t na direção y chapéu, mais um z de t na direção z chapéu. Tá? Então, esse conjunto de funções que eu tomei aqui, que não precisa ser um conjunto de três funções, um conjunto de quantas funções você quiser, ele pode eventualmente ser formado pelas componentes da posição de um vetor. Tá? Mas tudo bem, de todo modo eu tenho essas três funções nesse meu conjunto, e o que o meu funcional vai fazer é tomar uma dessas funções, vai ser uma operação que eu vou realizar sobre uma dessas funções, ou cada uma delas de uma vez, enfim, ele pega uma dessas funções e mapeia, né? Então esse j vai ser aplicado em x de t, e eu vou mapear nos números reais. Tá? Então vou mapear essa função aqui na reta real. Então é uma função que aplica uma funcional aplicada a uma função x de t, y de t, z de t, a função que você quiser, ele vai levar essa função de x de t no conjunto dos números reais. Tá? Você pode pensar em algumas operações que fazem isso, né? Uma derivada no ponto, por exemplo. Eu poderia tomar a derivada de x e calcular em t igual a 1, e isso vai dar um número. Né? A função de x, quando t igual a 1, ela tem como resultado um número. Tá? Mas esse número não necessariamente precisa ser um número real. Né? Ele pode ser um número complexo. Eu posso pegar uma função complexa, derivar ela em relação à sua variável independente e tomar ela num certo ponto dessa variável independente, num certo valor específico dessa variável independente. Eu vou ter um número imaginário, eu vou ter um número complexo, se você quiser, que está além dos números reais, né? Que generaliza os números reais. Mas no caso aqui eu quero uma coisa bem específica. Você poderia pensar, então tome esse x de t real, né, calcule a derivada e calcule num ponto, você vai ter um número real. Mas eu não quero me restringir também só a funções reais. Tá? Eu posso ter funções complexas que podem ser também alvo desse meu funcional. Então, eu posso pegar esse meu funcional e usar ele como uma aplicação em funções complexas também. Mas o resultado, esse que é o ponto, o resultado vai ser um número real. Tá?
vai ser um número, vamos dizer, mensurável, algo que esteja no conjunto dos números reais no fim do dia, tá? Porque eu estou sempre, claro, olhando para as aplicações dentro de física, tá? Eu quero uma quantidade que seja mensurável, tá? Então, uma possibilidade que vai ser a possibilidade que a gente vai adotar, enfim, que é o que aonde se baseia toda essa teoria, é uma operação do tipo do tipo integral definida, tá? Então, esse j ele vai ser uma integral definida, vai ser essa operação que eu vou atuar sobre a função x, y, z, por exemplo. Então, uma derivada definida, ela sempre dá um resultado, um valor numérico. Tá? Então, eu tenho minha integral de x de t dt calculada de t1 até 2. Obviamente, se eu puder calcular a integral, né, eu estou supondo que a gente tem condições de calcular essa integral exatamente, o resultado vai ser um número. Tá? E é isso que eu quero, e é isso que a gente vai usar como o nosso protótipo para o funcional. Agora eu vou passar para dois exemplos, tá? Que vão ser exemplos que provavelmente vocês já viram no curso regular de mecânica, no curso básico, mas não custa nada a gente revisar esses dois exemplos, que dois exemplos de funcionais que não necessariamente estão ligados à mecânica, que estão mais ligados ao cálculo das variações, mas que são dois exemplos que nos trazem um pouco de como isso tudo funciona, né? De como essa operação de integral definida nesse contexto de funcionais funciona, funcionais que funcionam, tá? Ok? Então, vamos lá. O primeiro exemplo é o funcional da distância. Então, o funcional da distância, pessoal, né? Então vamos colocar ele como exemplo 1. Funcional da distância. É a distância entre dois pontos específicos. Então, é um problema bastante clássico, né? Um problema bastante simplificado. Eu tenho aqui meu plano, né? Esse problema ele começa bastante simples, mas se você quiser, isso aqui tem uma aplicação, né? À medida que a gente generaliza ele para um espaço curvo, por exemplo, ele vai ser útil para a gente calcular o menor caminho entre dois pontos no espaço curvo, tá? Que é a trajetória de um corpo, por exemplo, inércia, né? Um corpo onde você não tem, onde você tem uma situação onde você não tem forças atuando sobre o objeto. Então, um objeto que está a velocidade constante, por exemplo, velocidade constante no espaço curvo, que é um espaço na presença de gravidade. Tá? Então, você tem a gravidade, mas você quer saber qual é a trajetória desse objeto entre esses dois pontos. Você vai utilizar esse mesmo raciocínio de encontrar o funcional da distância, só que agora no espaço curvo. Mas aqui é bem simplificado. Aqui eu tenho meu plano XY, tá? Eu tenho aqui esses dois pontos que eu estou considerando, o ponto A e o ponto B, tá? E eu tenho uma trajetória entre esses dois pontos, tá? Pode ser uma trajetória qualquer, pode ser essa trajetória curva. Eu sei que o menor caminho entre esses dois pontos, né, que vai ser o valor estacionário da distância entre eles, vai ser uma reta, tá? Mas eu não estou interessado nisso. Por enquanto, eu só estou interessado em construir o funcional. Depois a gente vai falar muito sobre encontrar condição para que esse funcional seja um mínimo. No caso, eu quero que ele seja um mínimo, né? Se eu estou interessado no menor caminho entre dois pontos. Tá? Mas agora eu só quero construir o funcional. Muito bem. Então, o que eu tenho? Qual é a minha trajetória? Eu tenho a trajetória que vai desde o ponto A, x igual a A, e y igual a y de A, tá? Seu meu xy, até o ponto final, que é B e y de B. Tá? Então, essa aqui é a posição inicial e essa aqui é a posição final. Tá? Eu quero construir a distância entre os dois pontos. Tá? Então, a distância entre desses dois pontos vai ser o caminho percorrido por uma partícula que sai de A até B. Tá? Então, a ideia é você construir, por exemplo, um diferencial de distância. Tá? Então, você quebra essa sua distância em pequenos pedacinhos, em infinitésimos ds. Tá? ds, eu estou dizendo que é um infinitésimo de distância. Tá? É um ponto
é um trechinho muito pequeno dessa minha trajetória. E a trajetória completa vai ser a soma desses pedacinhos, tá? Que no final das contas vai ser uma integral desde A até B. Então, no fim das contas, a distância entre esses dois pontos, a distância, eu vou poder escrever como uma integral desde A até B do meu ds. Tá? Muito bem. Mas esse ds agora, pessoal, eu posso escrever em termos das coordenadas x, y. Tá? Se eu fizer um zoom, por exemplo, pegar um pedacinho desses aqui e fizer um zoom, tá? E olhar ele com mais detalhe, eu vou ver o seguinte, que eu tenho aqui o meu ds, e aqui eu vou ter uma componente dx e aqui uma componente dy. Tá? Se eu usar o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho que ds ao quadrado é igual a dx quadrado mais dy ao quadrado. Aí eu consigo escrever essa distância aqui em termos das minhas coordenadas x, y. Tá? Então, isso aqui vai ser integral de A até B de dx quadrado mais dy ao quadrado elevado a 1/2, né? Já que eu tenho o ds ao quadrado do teorema de Pitágoras. Tá? Bom, para levar em conta, enfim, se a gente quiser resolver isso de alguma forma, encontrar o menor caminho entre dois pontos, aqui a gente pode fazer uma escolha. Tá? A gente pode escrever y em função de x, tá? Ou x em função de y. Tá? Se eu escolher y em função de x, tá? A integral vai ser em termos do dx. Se eu escolher x em função de y, a integral vai ser em termos de y. Tá? Então, isso aqui é uma escolha que eu posso fazer e que o resultado vai ser independente dessa escolha. Tá? Então, por exemplo, eu posso escrever y como sendo uma função de x. Tá? Pelo plano cartesiano que está aqui, por essa estrutura da trajetória, por essa função, enfim, pela cara dessa curva que liga os dois pontos, é óbvio que y é função de x. Tá? Então, eu posso escrever dessa maneira. O que significa isso? Se eu escrever y em função de x, implica que dy vai ser igual a dy dx dx. É a função de uma variável, né? Y é só a função de x. Então, dy é dy dx dx, tá? Derivada de y em relação a x vezes dx. Muito bem. Então, substituindo isso na distância, nessa integral, eu vou ter integral desde A até B. Aqui eu tenho dx quadrado mais dy dx ao quadrado, tá? Dx quadrado, tudo isso elevado ao meio. Tá? Eu boto dx em evidência, tá? Tiro ele dessa raiz, isso aqui vai ficar 1 mais dy dx ao quadrado ao meio vezes dx. Tá? Então aqui eu tenho essa função que é o meu integrando, que obviamente é a minha lagrangiana, né? Aqui a gente pode até generalizar a lagrangiana, inclusive para esses casos onde eu tenho cálculo das variações. Em geral a gente não chama isso aqui de lagrangiano, tá? Mas para questões simplesmente de não ficar usando um outro termo e confusão, a gente pode chamar isso aqui de lagrangiano. Então eu tenho que a distância, né? A distância entre dois pontos, o funcional da distância, vai ser escrita em termos dessa integral. Tá? Essa integral, de novo, é definida. Deixa eu só copiar aqui. Tá? Vejam, esse integrando, como eu falei, é o que a gente chama de lagrangiana. Eu estou abusando da linguagem, né? Porque lagrangiana a gente chama só na mecânica. Mas esse integrando aqui, ele é uma função de y'. Tá? É uma função apenas da derivada de y. Tá? E isso aqui, no fim das contas, fica em uma integral definida desse meu f de y' dx. Tá? Vejam, eu consegui construir essa minha operação, tá? Que é esse meu funcional, em termos de uma derivada, em termos de uma integral definida. Tá? E isso aqui a gente chama de funcional da distância. Um outro funcional interessante de se obter é aquele que aparece quando a gente considera o princípio de Fermat. Tá? Nesse caso, eu estou interessado em encontrar, né, qual é a trajetória da luz em um meio com índice de refração variável que minimiza o tempo.
Eu quero saber qual é a trajetória que a luz percorre em um meio com índice de refração variável que tem o menor tempo, né, que leve o menor tempo. Tá? Então, eu tenho dois pontos A e B nesse meu meio com índice de refração variável e eu quero saber qual é a trajetória que a luz vai fazer para minimizar esse tempo. Tá? Na verdade, esse é o princípio de Fermat. Né? Ele diz que a trajetória que a luz vai percorrer vai ser aquela que minimiza esse tempo, tá? Minimiza esse intervalo de tempo. Tá? Então, vamos para o exemplo 2, que é o exemplo do princípio de Fermat. Tá? Vou colocar assim, exemplo 2, princípio de Fermat. Então, vejam, só voltando aqui no exemplo 1. No exemplo 1 eu só encontrei o funcional, tá? A gente ainda vai encontrar condição para que esse funcional seja um mínimo, que eu quero, por exemplo, encontrar a menor distância entre dois pontos. E aqui no caso do princípio de Fermat, eu quero o menor tempo entre dois pontos que, enfim, que a luz vai realizar numa certa trajetória. Tá? Então, vamos estabelecer o problema. Então, eu tenho um raio de luz. Tá? Aqui, bom, a gente pode colocar assim, esse meio que eu estou desenhando aqui é um meio que tem uma certa um certo índice de refração variável. Tá? Por exemplo, esse índice de refração ele pode variar tanto em relação à horizontal quanto à vertical. Né? Então, aqui o índice de refração que eu vou denotar por eta, ele vai ser uma função de x e y. Tá? Eu posso definir aqui o meu eixo x, y, e eu tenho esse meio aqui, tá? Por algum processo físico, ele tem esse índice de refração variável. Tá? Então, esse aqui é o índice de refração. Índice de refração do meio. Tá? Muito bem. Bom, como não se trata de um meio material, então quer dizer que a luz ela não vai ter a sua velocidade no vácuo. Né? Então, a velocidade da luz nesse meio, eu posso denotar como a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Tá? Então, C é a velocidade da luz no vácuo. Tá? E eta é o índice de refração. Tá? Então, a questão aqui é encontrar qual é a trajetória entre, vamos lá, dois pontos A e B, por exemplo. Eu quero saber qual é essa trajetória que minimiza o tempo. Qual é a trajetória que fará com que a luz leve menos tempo para percorrer entre os pontos A e B. Tá? O princípio de Fermat vai dizer que é a trajetória que é o mínimo, que vai minimizar o tempo. Né? Então, qual é o funcional desse tempo? Né? Como é que eu estabeleço isso? Como é que eu estabeleço o funcional para calcular esse intervalo de tempo entre A e B? De novo, eu vou usar, obviamente, né, seguindo a nossa receita, uma integral definida. Tá? Então, o intervalo de tempo entre os pontos A e B, né, entre essa trajetória de A até B, pode ser escrita como uma integral desde o tempo inicial, que é o tempo em A, até o tempo final, que é o tempo em B, do meu infinitésimo de tempo. Tá? Meu intervalo infinitesimal temporal aqui, dt. Tá? É um pedacinho desse intervalo todo. Estou fazendo muito parecido com o que a gente tinha anteriormente. Né? Eu estava calculando a distância, então eu preciso considerar um infinitésimo de distância. Se estou interessado no tempo, é um infinitésimo de tempo. Somo todos esses infinitésimos de tempo e eu tenho a minha integral. Tá? Então, essa integral definida representa o intervalo de tempo entre esses dois pontos da trajetória. Tá? Mas, então, a gente tem isso estabelecido, mas também a gente sabe que dt, o intervalo de tempo, é a distância infinitesimal dividido pela velocidade. Tá? Então, isso aqui é o tempo é igual ao caminho percorrido, ds, dividido pela velocidade da luz nesse meio. Tá? Mas, claro, a velocidade da luz aqui ela tem que ser ponderada em relação ao índice de refração. Né? O V nesse meio vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Tá? Então, isso aqui vai ficar o índice de refração sobre C vezes ds. Tá? O ds a gente já calculou. ds é dx quadrado mais dy quadrado elevado ao meio. Tá? Então, dt é igual a eta dividido por c. E aqui eu posso colocar dx quadrado mais
dy² elevado ao meio. Então, esse é o meu integrando. Agora, vamos substituir na integral definida. Então, o meu ΔT vai ser igual a integral desde um tempo A até um tempo B. Agora, eu vou mudar essas variáveis, né, na verdade. Agora eu não vou mais usar o tempo. Eu vou substituir ele, né? Eu estou substituindo aqui o meu dt por dx dy, então a integral vai ser em uma dessas variáveis, tá? Então, vamos já considerar que y vai ser função de x, e aí eu já posso melhorar isso aqui, né? Eu posso escrever eta sobre c, 1 mais dy dx ao quadrado elevado a 1 meio dx, tá? Aí eu já estabeleço que a minha integral vai ser em x. Então, em x, que é componente x do ponto A, até componente x do ponto B, tá? Eu faço uma integração apenas em x, de eta sobre c, 1 mais dy dx ao quadrado elevado ao meio dx, tá? Esse c é uma constante, tá? Eu posso tirar da integral, mas o eta não. O eta, como a gente falou, como a gente frisou ali no início, ele depende de x e y. Então, é algo que vai ficar dentro da integral. Então, isso aqui fica 1 sobre c, integral desde xa até xb, de eta, vamos colocar aqui xy, tá? Pode depender das duas coordenadas, vezes 1 mais dy dx ao quadrado, não 1 meio dx, tá? Integrado em dx. Tá? Então, essa aqui seria a minha lagrangiana, tá? A minha função. E aqui no caso, pessoal, ela pode depender de x, de y e de y'. Tá? Essas dependências em x e y vêm por causa do índice de refração. Tá? Então, qual é... Enfim, a gente encontra o funcional do tempo. É o funcional que me dá esse intervalo de tempo. Tá? A princípio, né, como funciona o algoritmo para eu encontrar a trajetória que minimiza ΔT ou maximiza ΔT, enfim, o que ΔT tem um valor estacionário. Tá? Pode ser um ponto de célula também. Tá? Eu teria que calcular esse ΔT para cada uma das trajetórias possíveis entre A e B. Tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui. É o mesmo desenho lá de cima. Então, eu tenho esse meio aqui com o índice de refração variável. Eu tenho esses meus dois pontos. Meu ponto A. E aqui eu tenho meu ponto B. E eu tenho infinitas trajetórias que unem esses dois pontos. A princípio, eu tenho que calcular qual é o tempo gasto nessa reta, qual é o tempo gasto nessa função periódica, por exemplo, qual é o tempo gasto nessa outra função maluca, nessa outra trajetória, nessa outra. A y2 de x é outra trajetória possível, essa aqui é y3 de x, y4 de x, y5 de x. Tá? Eu não sei a priori qual é a trajetória que vai me dar o menor tempo possível. Tá? Então, eu tenho que testar cada uma delas. Tá? É um trabalhão. Tá? Não é o que a gente faz na vida real, não é o que a gente faz nos nossos cálculos. A gente vai encontrar uma condição geral que vai me determinar qual é dessas funções que vai gerar o menor intervalo possível. Tá? E isso é o próximo passo. A gente define o funcional, agora o próximo passo é entender qual é a condição para esse ΔT, qual é a condição de mínimo, né? Quer dizer, eu vou impor a condição de mínimo e ele vai me dizer qual é a função que vai preencher essa condição de mínimo. Tá? Claro que a gente já sabe, vai ser a equação de Euler-Lagrange, vai ser a equação que que me dá essa condição. Né? Resolvendo a equação de Lagrange, eu garanto, né, eu já garanto, né, a solução da equação de Euler-Lagrange já é aquela trajetória que vai me dar o mínimo do meu ΔT ou o máximo do meu ΔT, enfim, o valor estacionário que eu quiser. Tá? Então, a gente não vai precisar ficar testando cada uma dessas trajetórias, mas a princípio é isso que a gente faz. Tá? A princípio é isso que está embutido aqui nesse processo. Eu tenho que pegar cada uma dessas trajetórias e verificar o valor numérico de ΔT. Aquele que der o menor valor é a trajetória que vai acontecer na natureza, segundo o princípio de Fermat. Tá? Mas, claro, vai ter algum outro exercício em que eu vou ficar testando trajetórias, mas a gente já sabe que a condição geral, aquela que a gente vai usar,
é a equação de Euler-Lagrange. Tá? Muito bem, então esses são os dois primeiros exemplos, tá, de construção dos funcionais, tá? São dois exemplos bastante simples que vocês já sabem lá da mecânica, tá? Mas agora vamos passar um pouquinho quando eu tiver mais de uma variável dependente. Tá? Até agora, por exemplo, nos dois exemplos que eu coloquei aqui, a variável dependente era x, tá? Ou y. Tá? Eu podia escolher uma das duas. Então, no final das contas, o meu funcional, né, um sistema, na verdade, o sistema ele só dependia de uma variável. Tá? Tanto aqui nesse caso do princípio de Fermat, no final das contas é um y de x que eu tenho que achar, então é uma única variável dependente. E aqui no caso da distância entre dois pontos também é o meu y de x que eu tenho que encontrar para me dar o que eu quiser, né? Se é o máximo, o mínimo, um valor estacionário. Tá? Mas de fato o que eu preciso é de estabelecer uma expressão para o funcional que valha também para os casos onde eu tenho diversas variáveis dependentes. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar. Então, por exemplo, a gente vai considerar que a coordenada de um objeto no espaço, ou de um processo que determina o processo, uma trajetória de uma partícula no espaço, são funções do tempo. Tá? Então, eu tenho a componente x, vou colocar assim, a componente x é uma função do tempo, a componente y é uma função do tempo, e a componente z é uma função do tempo. Tá? Por exemplo, essas aqui são componentes do vetor posição. Tá? Então, se eu precisar do vetor posição em 3 dimensões para descrever a trajetória de um objeto, eu preciso de 3 variáveis dependentes, x, y, z, que todas dependem de t. Tá? Numa questão de poupar notação e usar a notação de índices, que é algo que a gente vai utilizar bastante nesse curso, o vetor posição, ou as componentes do vetor posição, se você quiser ser bastante prolixo, eu vou denotar elas por xmi. Tá? Esse mi é um índice que ele vai assumir valores 2, 1, 2 e 3, tá? E ele vai se referir a cada uma dessas coordenadas, né, do meu vetor posição. Então, por exemplo, se eu tenho mi igual a 1, isso implica que eu tenho x1, que é a minha variável x, coordenadas cartesianas. Se eu tenho mi igual a 2, significa que eu tenho o x2, que é a minha coordenada y. Tá? Então, eu venho aqui. Mi igual a 1 é a primeira coordenada, é o x, tá? O x1. Mi igual a 2 vai ser o x2, não confundir com x ao quadrado, tá? É só um x2, é só o índice dele, é só a tag dele, é só o label dele, tá? Então, x2 é igual a y. E aí, o último desses índices, né? O último valor que esse índice pode assumir é mi igual a 3, que significa x3, que é a minha coordenada z. Tá? Todas elas funções do tempo. Tá? Então, esse xmi, no final das contas, é um xmi que é sempre função do tempo. Tá? Então, esse aqui eu vou me referir a ele como vetor posição. Tá? Esse aqui é o meu vetor posição. No fundo, eles são as componentes do vetor posição, tá? Mas para evitar ficar falando componentes, vetor, enfim, é aquela quantidade que eu utilizo para compor o meu vetor posição. Tá? O x, mi, a letra grega mi, atende pelos valores 1, 2 e 3. Tá? Esses valores 1, 2 e 3 é convenção, tá? Se eu tiver num espaço bidimensional, vai ser só 1, 2. Se eu tiver no espaço quadridimensional, vai ser 0, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Tá? Esse mi ele vai atender ao sistema que eu estou descrevendo. Tá? Ele vai assumir valores a partir do sistema específico que eu estou descrevendo. Tá? Então, no espaço tridimensional, 1, 2, 3. No espaço quadridimensional, no espaço-tempo da relatividade especial, vai ser 0, 1, 2, 3. Tá? Isso é uma convenção que a gente pode levar para frente, né, que a gente vai usar bastante. Tá? Então, agora, eu quero escrever esse funcional, tá? Vamos escrever esse funcional J, num caso onde ele vai depender, o seu integrando vai depender das posições, tá? Então, o meu J, vou colocar assim, meu J
ele vai depender das posições, tá? Das velocidades, né? x.mi, tá? Só lembrando a notação de ponto, dxmi dt, e ele vai depender também, ele pode depender também a própria variável independente t, tá? Então ele vai depender dessas variáveis dependentes, que são as posições e velocidades, e de uma variável independente. Tá? Então, no caso aqui de 3 dimensões, por exemplo, eu tenho 3 posições mais 3 velocidades mais uma variável independente. Então, eu tenho 7 funções aqui, eu tenho 7 dependências. Tá? A princípio, eu tenho 7 dependências. Tá bom? Então, só para a gente entender. Então, esse meu J, tá? De alguma forma, ele vai depender de todas essas variáveis. Tá? Claro que o J, no final do dia, pessoal, vai ser uma integral definida. Então, ele não vai depender de nada. Ele vai ser um valor numérico. Mas o seu integrando vai depender. Então, o que a gente escreve? Que o integrando dele, de todo modo, né? Eu botei J depende, mas é o integrando. A gente chama esse J, ou denota esse J pela letra L, tá? Por razões psicológicas, tá? Então, esse L, que é a minha lagrangiana, ele vai ter essas dependências. Vai depender das posições, das velocidades e da minha variável independente. Então, portanto, o funcional nesse caso vai ser, claro, uma integral definida entre dois pontos, né? Entre dois valores de tempo, tá? Desse meu L. Tá? Esse meu L vai representar esse integrando que é a minha lagrangiana. Tá? Então, um L que depende de xmi, x.mi, e depende do tempo, e isso integrado no tempo. Tá? Esse é o meu funcional mais geral que eu tenho para a partícula. Tá? E aqui eu nem estou definindo qual é a dimensionalidade de x. Né? Mas, a princípio, no espaço-tempo eu tenho mi igual a 0, 1, 2 e 3. Tá? Onde o valor zero aqui se refere ao tempo. Tá? Mas, enfim, isso na verdade não é o ponto aqui. Tá? Muito bem. Então, esse seria a expressão para esse funcional. Tá? Um outro exemplo que a gente pode ter agora, nesse caso, quando a minha lagrangiana, quando o integrando do funcional depende de mais de uma variável dependente, né? É claro o princípio de Hamilton, tá? Que é o princípio básico da mecânica analítica. Tá? Então, um exemplo 3 aqui eu vou colocar o princípio de Hamilton. Princípio de Hamilton. Tá? Então, o que diz o princípio de Hamilton? O princípio de Hamilton ele dá ele especifica qual é a minha lagrangiana, né? Como é que ela tem que ser escrita, né? A minha lagrangiana vai ser a diferença entre a energia cinética e a energia potencial do meu objeto, né? Então, do meu sistema. Então, nesse caso, o princípio de Hamilton, com essa lagrangiana, estabelece que a trajetória real, aquela que vai acontecer naturalmente, é aquela que minimiza J. Tá? De fato, a gente tem que tomar cuidado com esse mínimo. Na verdade, a gente tem que sempre levar em conta que é um ponto estacionário. Tá? Eu espero que isso fique mais claro mais para frente, que não necessariamente ele vai ser um mínimo. Tá? Na maioria dos casos, em geral, é um mínimo que a gente obtém. Para obter um máximo, tá? Para obter outras situações é muito complicado. Tá? O fato dele ser um mínimo no princípio de Hamilton, na mecânica, digamos assim, que o princípio de Hamilton estabelece um mínimo, é algo que está fora do escopo desse estudo clássico. Tá? A gente vai ter uma resposta do ponto de vista quântico. Tá? Quando eu for lá somar as minhas integrais de Feynman entre dois pontos, dois pontos, eu calculo a integral de Feynman para cada uma dessas trajetórias, e aí eu tenho toda uma questão de somas de fases, e, enfim, é um estudo mais aprofundado que pode ser visto em teoria quântica de campos. Ele pode dar uma resposta mais satisfatória do porquê é o mínimo. Tá?
Mas assim, a gente pode vir com um contra-exemplo e mostrar que tem situações onde não vai ser um mínimo. Tá? Mas esse a gente pode ver como um exercício, um contra-exemplo disso. Mas para a nossa discussão geral aqui, o princípio de Hamilton estabelece que a trajetória real será aquela cujo J, né, cujo funcional, cujo valor de J seja um mínimo. Tá? Então vamos lá. Então, como é que é o funcional nesse caso? O J vai ser uma integral, tá, de novo, desde A até B. Tá? E aqui, a minha lagrangiana vai ser a energia cinética menos a energia potencial. Tá? Então, esse K é a minha energia cinética e o U é a energia potencial. Tá? Vamos ver a dependência funcional dessas duas quantidades. Tá? Se a gente pegar uma partícula de massa m em 3 dimensões, tá? A energia cinética, uma partícula de massa m fazendo uma certa trajetória em 3 dimensões. Tá? Eu posso determinar aqui uma origem para um sistema de coordenadas x, y, z. Tá? Tem aqui a posição dessa partícula em cada instante de tempo. Lembrando que esse r de t ele é parametrizado por essas componentes aqui, que também, claro, dependem de t. Tá? Em 3 dimensões vai ser x, y, z. Então, a energia cinética vai ser 1/2 da massa vezes x ponto ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado no eixo x, mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Tá? Então, é a energia cinética em coordenadas cartesianas. Tá? Se eu for usar, por exemplo, coordenadas esféricas ou coordenadas polares, não vai ser desse jeito, né? A gente, por exemplo, se eu pegar o plano, vamos pegar uma partícula no plano, só para exemplificar o que eu quero dizer, que essa forma aqui ela não é a mais geral possível. Então, em coordenadas polares, vamos pegar aqui um movimento no plano, tá? Só para não dificultar tanto essa descrição. Então, eu tenho aqui uma trajetória e para obter a posição da partícula em cada um desses pontos, eu uso um raio e um ângulo. Tá? Então, aí nesse caso, eu tenho que o meu x vai ser igual a r cosseno θ e o meu y vai ser igual a r seno θ. Tá? Só a relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Tá? Nesse caso, o meu dx vai ser igual a del x del r dr mais del x del θ dθ. Então, quem já viu isso em física matemática, né, deve estar chateado comigo que eu estou repetindo as mesmas coisas de física matemática, mas é só para exemplificar. Tá? Então, meu dx vai ser igual a cosseno θ dr menos r seno θ dθ. Tá? O dy vai ser seno θ dr menos, mais r cosseno θ dθ. Então, para calcular o elemento infinitesimal elemento infinitesimal de deslocamento, ds, eu sei que ds ao quadrado é dx quadrado mais dy quadrado. Tá? O dx quadrado, pessoal, vai ter cosseno quadrado dr quadrado. Aí o termo cruzado vai ser menos 2 cosseno θ r seno θ. Tá? E o outro termo vai ser r quadrado seno quadrado, tá? Vezes dθ ao quadrado. Quando eu fizer o dy ao quadrado, eu vou ter seno quadrado dr quadrado, ok. O termo cruzado vai ser mais 2 cosseno θ, 2 seno θ r cosseno θ. Tá? Então, esse termo cruzado que vem da linha de baixo do dy quadrado cancela com o termo cruzado do dx quadrado. E o que sobra vai ser dr quadrado mais r quadrado dθ ao quadrado. Tá? Então, esse é o meu ds quadrado em coordenadas polares. dr quadrado mais r quadrado dθ ao quadrado. Tá? Muito bem. E aí, quando eu for... E aí, só comparando, né? Compara com a de cima, né? Eu tenho dx quadrado e dy quadrado. Tá?
Então, isso vai implicar que os meus x ponto aqui, meu y ponto, eles agora vão ser diferentes, né? Agora eu vou ter que olhar para como eu vou ter que olhar agora para, não em x ponto, mas, por exemplo, em r ponto, em θ ponto. Né? Eu vou ter que olhar para uma relação que dependa das minhas coordenadas polares, por exemplo. Tá? E a gente pode escrever uma expressão geral para isso, né? Não só para coordenadas polares. Né? E aí, só continuando aqui nas coordenadas polares, só para identificar, por exemplo, o tensor métrico desse ds ao quadrado. Tá? A gente pode escrever esse ds ao quadrado da seguinte forma. ds ao quadrado vai ser igual a um tensor de segunda ordem, G', tá? Não se assustem com ele é amigo, dxmi, dxni. Tá? Esse G', pessoal, é uma matriz quadrada. Tá? Em duas dimensões, ela é uma matriz 2 por 2. Em três dimensões, ela vai ser uma matriz 3 por 3. Tá? Eu estou usando aqui também, pessoal, uma notação para soma. Quando eu tenho índices repetidos, significa que eu estou somando. Então, de fato, essa expressão que eu escrevi aqui, sem usar a convenção da soma, seria assim, a soma em mi, tá? De g mini dxmi dxni. Tá? Pode parecer complicado, mas não é. Olha só. Se eu quiser escrever a métrica para esse elemento de linha aqui, para esse meu ds quadrado em coordenadas polares, ela vai ser simplesmente, ó, G' vai ser igual a uma matriz 2 por 2. O primeiro elemento dessa matriz vai ser o coeficiente de dr quadrado, tá? Porque olha só, vai ser esse número, a métrica vão ser sempre os coeficientes desses elementos infinitesimais dx, mi e dxni, tá? Então aqui vai ser 1 e o outro elemento é r quadrado. Tá? Os outros são 0, porque eu não tenho elementos cruzados, né? Não tenho dr, dθ, não tenho dθ, dr. Tá? Então, esse primeiro termo que aparece aqui, que é a primeira entrada do G', é o que aparece multiplicando dr quadrado, e esse outro termo é o que aparece multiplicando dθ ao quadrado. Tá? Isso aqui em coordenadas polares. Então, vamos colocar aqui polares. Agora, em coordenadas cartesianas é mais simples ainda. Tá? É só olhar para os coeficientes que aparecem aqui no ds ao quadrado em coordenadas cartesianas. No caso aqui é 1 que multiplica dx ao quadrado, 0, 0. E aqui vai ser o outro 1 que multiplica o dy quadrado. Tá? Então, a métrica para o espaço bidimensional euclidiano ela é muito simples. Ela até pode ser representada por um delta de Kronecker, né? Ou vale 0 ou vale 1. Tá? Então, essa aqui é a métrica para um espaço ou para coordenadas cartesianas, se você quiser. Usando coordenadas cartesianas. Tá? O espaço não mudou, só estou usando coordenadas diferentes. Mas o que eu quero dizer é que, pelo fato de eu estar usando coordenadas diferentes, deixa eu aumentar aqui, essa minha expressão para energia cinética vai mudar. Porque se eu estou em coordenadas cartesianas, tudo bem, mas agora se eu vou para coordenadas polares, eu tenho que levar em conta esses fatores. Tá? E a expressão para energia cinética, vamos colocar assim, energia cinética em geral, para qualquer, vamos colocar assim, para qualquer sistema de coordenadas, a gente vai escrever ela assim, K igual a 1 meio, tá? Da massa vezes a métrica, G', vezes Q.mi, Q.ni. Tá? Esses Qs eu estou usando porque está denotando que são coordenadas quaisquer, não são só coordenadas cartesianas. Enfim, eu poderia ter usado o x também, tá? O xmi. Mas aqui eu tenho as minhas velocidades generalizadas e aqui eu tenho o tensor métrico. Ó, como é que funciona? Vamos ver como é que isso aqui funciona pegando os exemplos que a gente já conhece. Tá? Por exemplo, em coordenadas cartesianas. Tá? Vamos pegar coordenadas cartesianas. Tá? Coordenadas cartesianas. Como é que ficaria o K? Vamos usar essa fórmula, essa expressão geral aqui. Isso aqui vai ser 1 meio de m. Tá? Aqui, lembrando que eu estou somando nesses índices. Tá? Então, tem que fazer essas somas bonitinho. Então, eu vou ter G11, Q.1, Q.1. Tá? Então, mi
é igual a 1, Mi é igual a 1, tá? Lembrando, Mi e Mi são índices que vão de 1, 2 e 3, tá? Depois, G é 2, 2, Q.2, Q.2, tá? Mais G, opa, G33, Q.3, Q.3, tá? Eu não vou olhar para os termos cruzados, tá? Não vai ter G12, G13, G23, ou G32, ou G31. Não vai ter esses termos cruzados porque eu estou em coordenadas cartesianas, tá? Então, isso aqui se escreve como 1 meio de M, tá? Então, G11, aqui é Q1 ponto, vezes Q1 ponto. Então, é Q1 ponto ao quadrado, tá? Mas Q1 em coordenadas cartesianas é o próprio x, então é x ponto ao quadrado, tá? Mais G22, e aqui vai ser y ponto ao quadrado, mais G33, z ponto ao quadrado, tá? E aí, quanto vale? Bom, isso tudo é uma questão de notação, tá? Todo esse trabalho é uma questão de notação para escrever essa minha energia cinética dessa forma condensada. Esse G1, G22 e G33, tá, eu fiz aqui em 3 dimensões, mas se vocês olharem aqui para a métrica em coordenadas cartesianas, seria 1, 1 e 1, tá? Se eu tivesse mais uma dimensão, teria mais o número 1 aqui. Então, todos esses valores, todos esses coeficientes valem 1, tá? 1, 1 e 1, tá? Portanto, a energia cinética é aquela que eu conheço, 1 meio de m, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, tá? Então, essa expressão funciona, tá? Ela está funcionando. Agora, vamos pegar para coordenadas polares, só para finalizar. Em 2 dimensões, para ficar mais simples, tá? Não vou usar coordenadas esféricas, é uma bagunça. Então, fica 1 meio, aí de novo, G11, Q.1 vezes Q.1 mais G22, Q.2, Q.2, tá? É só em 2 dimensões. Então, você vai ficar 1 meio de M, G1 aqui, então a primeira coordenada em coordenadas polares é o R, né? Então é R ponto ao quadrado, mais G22, aqui vai ser θ ponto ao quadrado, ou Φ ponto ao quadrado. Tá? Uma das coordenadas esféricas, polares que você quiser, θ ou Φ, enfim. Usa a notação que você quiser, mas de todo modo é uma coordenada angular. Tá? Agora, o G11 e o G22 é diferente do caso em coordenadas cartesianas. Né? O G11 ele vai valer 1 e o G22 vai valer R quadrado. Tá? Então, isso aqui é 1, isso aqui é R quadrado. Tá? Então, no fim das contas, isso aqui é 1 meio de M, R ponto ao quadrado, mais R quadrado, θ ponto ao quadrado. Tá? Θ ponto ao quadrado. Tá? Que também é o caso, que é a energia cinética em coordenadas polares. Então, essa expressão, pessoal, ela serve para qualquer sistema de coordenadas, tá? Qualquer sistema de coordenadas. O problema é que você tem que encontrar quem é o tensor métrico, tá? Mas o tensor métrico você tira dos coeficientes aqui do ds quadrado, tá? É tudo uma construção. Encontro a lei de transformação entre sistemas de coordenadas, encontro o ds quadrado, encontro o tensor métrico e segue, tá? Muito bem, então vamos encerrar esse parênteses aqui e voltar à nossa discussão principal. Pelo princípio de Hamilton, o J é dado dessa maneira, é uma integral definida da energia cinética menos a energia potencial. Tá? De forma funcional, né, escrevendo as dependências funcionais, esse meu K ele vai ser uma função, tá? Ele vai ser uma função das posições, né, dos QMIs e das velocidades. Tá? Em coordenadas cartesianas, ele só depende das velocidades. Mas vocês estão vendo que aqui em coordenadas polares, ele já depende do R quadrado. Tá? Ele já vai depender das posições. Então, em geral, a energia cinética ela depende das posições e das velocidades. Tá? Aí tem um outro termo que é a energia potencial. Tá? No caso geral, a energia potencial ela vai depender essencialmente das posições e, eventualmente, ela pode depender do tempo. Tá? Então, pelo princípio de Hamilton, tá, é dito que, dado uma certa trajetória, QMI, tá? Então, se eu tenho uma trajetória QMI que depende do tempo, tá?
Esses QMI são qualquer coordenada que você quiser para parametrizar a trajetória do objeto. Então, tem uma certa trajetória QMI parametrizada pelo tempo. A gente precisa calcular a integral J por uma dada trajetória, para essa trajetória que eu escolhi. E o princípio de Hamilton diz que a trajetória real vai ser aquela que minimiza J. Tá? Então, do princípio de Hamilton, vou colocar assim, temos que a trajetória QMI que acontece na natureza é aquela que minimiza J. Então, no fim das contas, a gente reduz todo o nosso trabalho de encontrar trajetórias na mecânica, trajetórias da partícula, como um problema de máximos e mínimos. Tá? No caso, vamos ter que minimizar J para encontrar a trajetória de um objeto. Tá? Um outro exemplo que a gente pode dar, só para ilustrar isso, a gente não vai encontrar o mínimo, mas só para ilustrar um funcional, né? Na mecânica é, por exemplo, se eu tenho a queda livre de um objeto num campo uniforme. Tá? Então, se eu tenho a queda livre, por exemplo, tá, de um objeto de massa n, numa região que eu tenho um campo gravitacional uniforme, tá? Então, eu tenho um campo gravitacional uniforme dirigido para baixo. Tá? Eu sei que a energia cinética, nesse caso, vai ser 1/2 da massa do objeto, vezes a velocidade x ponto ao quadrado, y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Tá? A energia potencial vai ser a massa do objeto vezes a aceleração local da gravidade vezes a altura, tá? Vezes a distância até o solo. Né? Aqui eu tenho y e aqui eu tenho x. Tá? Vou deixar esses eixos ordenados dessa maneira. Tá? Então, tenho as duas quantidades fundamentais, K e U. Eu posso escrever que em lagrangiana vai ser 1/2 de m vezes x ponto ao quadrado, y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, tá? Menos mgy. Tá? Então, o L ele vai depender de x ponto, y ponto, z ponto e de y. Aí depende apenas de uma coordenada, né? Vai depender das 3 velocidades e de uma coordenada. Então, o J, o funcional nesse caso que vai ser minimizado para encontrar a equação de movimento, tá? Vai ser esse aqui, integral desde A até B de 1/2 de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado menos mgy, e isso tudo integrado em dt. Tá? Pelo princípio de Hamilton, esse funcional, esse j, deve ter um valor mínimo quando eu estiver na trajetória real do objeto. Tá? Isso a gente pode fazer depois que a gente encontrar, né, depois que a gente obter as equações de Euler-Lagrange e aplicar o princípio de Hamilton às variações nesse funcional. Tá? Então, eu vou ficar por aqui nesses primeiros conceitos, nessas primeiras discussões sobre a disciplina, mas, como ficou claro, o nosso ponto principal é estudar os funcionais, estudar as condições para que esses funcionais sejam valores estacionários, fazer aplicações dentro da mecânica da partícula, e daqui a pouco a gente começa a olhar para invariâncias e simetrias nesse objeto. Tá? Quando a gente fala de uma teoria, essa teoria é isso. Boa parte do que eu vou falar aqui é sempre se referindo ao funcional da teoria. Quando eu falar a teoria, significa o funcional. Tá? O funcional vai conter toda a informação, né? toda a informação da teoria. É ali que eu vou tirar as equações de movimento, é ali que eu vou tirar as simetrias, é ali que eu vou obter as invariâncias. Tá bom? Então, até a próxima.